Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 18, versículo 31, que diz assim: Jesus prediz outra vez o seu holocausto. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, e o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que foi dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto e, portanto, não podia entender o que ele estava falando. Amém, né? Jesus aqui prediz o seu holocausto. Jesus aqui ele fala sobre isso, todos os acontecimentos que virá acontecer. Porque Jesus queria que os discípulos estivessem cientes, né? Mas o interessante aqui é que a palavra diz que mesmo eles ouvindo, eles não compreendiam, eles não entendiam sobre o que Jesus estava falando, né? Mas para ficar escrito, era necessário que fosse dito, né? Então, Jesus ali começou a falar com os discípulos de tudo que ele ia sofrer, tudo que iria acontecer com ele. Para que depois que acontecesse, já estivesse escrito, já estivesse dito, Jesus já tinha dito, então eles se lembrariam do que foi dito. Muitas vezes na nossa vida é assim, o Senhor fala conosco e aquela palavra que Ele fala conosco passa, só que no momento que se cumpre, volta na nossa mente, né? O Espírito Santo refresca a nossa mente, nos faz lembrar, nos traz a palavra, né? Que o Senhor já tinha dito para nós, como iria acontecer, o que iria acontecer, né? Então, muitas vezes, né, acontece isso também conosco, assim como Jesus contou ali que iria acontecer, né? Aqui a palavra nos ensina que Jesus está falando com os 12 discípulos, os 12 que era próximo dele, os 12 que andava com ele. Não é que Jesus só tinha os 12 discípulos, entenda bem. Jesus tinha vários discípulos, muitos discípulos. Só que quem andava com ele eram os 12. Os 12 andavam com ele para toda parte, né? Os 12 conheciam e andava onde ele andava. Só que não compreendia muitas vezes o que não era para ser revelado no momento. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós, tipo assim, não estou entendendo, Senhor, o que está acontecendo. Mas o Senhor ele vai revelando a nós aos poucos, para quando acontecer nós venhamos nos lembrar do que ele falou. E assim também Jesus fazia com os discípulos, né? Isso que é lindo, porque Jesus começa ali a falar que o Filho do Homem será entregue aos homens e eles zombarão dele, maltratarão, baterão e matarão ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Eu imagino aqui que quando Jesus ali aconteceu tudo isso com ele, no momento eles não lembraram, mas depois da sua morte, eu creio que alguns deles lembraram, né? Calma, Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. E muitos só foi entender bem depois, porque talvez essa palavra aqui que Jesus estava dizendo para eles não era realmente para eles entender naquele momento, mas depois que tudo acontecesse. E aqui, depois de tudo acontecido, ao terceiro dia que Jesus tinha sofrido tudo isso, tinha morrido, ele ressuscita. Ele ressuscita entre os mortos. E no momento que ele ressuscita, muitos achavam que era mentira ainda. Como Tomé, né? Quando os discípulos estavam falando sobre isso, Tomé está num lugar, né, com eles e fala: eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu pôr o dedo nas feridas de Jesus, se eu tocar. Muitas vezes nós também somos incrédulos dessa maneira, diante da presença do Senhor, porque pedimos algo e aquele algo não acontece da nossa maneira, do nosso jeito, não acontece, e nós começamos a duvidar, entrar em dúvida sobre o que pedimos ao Senhor, sobre crer ou não crer. E nós começamos a duvidar do querer de Deus. Mas Jesus aqui está ensinando. Quando ele chega para Tomé ali e põe a mão, estende a mão para Tomé e fala para Tomé tocar nas suas feridas, Jesus estava falando: você disse dessa maneira, então agora creia. Porque só quem crê vai ver a glória de Deus.
Entenda, não é para todos. Porque nem todos vão receber da mesma maneira. Muitos não vão querer. Muitos vão duvidar. Por que muitas vezes nós levantamos e nós falamos, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Por que acontece na vida de fulano, de ciclano, na vida das pessoas? E na minha vida não tem acontecido dessa maneira, como eu tenho falado. Mas entenda, tem que crer. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Muitas vezes não tem acontecido na minha e na sua vida, porque nós não estamos crendo. Nós não estamos colocando a crença em prática. Jesus disse que iria ser açoitado, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E isso aconteceu. Isso aconteceu, porque já estava prescrito tudo isso. O Senhor nos fala sobre o futuro. Basta nós entendermos. Tudo já está traçado para mim e para a sua vida. Basta nós queremos andar conforme o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes queremos fazer o nosso querer e a nossa vontade. E a nossa vontade não é boa. A nossa vontade muitas vezes não é perfeita. Muitas vezes a nossa vontade não é agradável, como a de Deus. Então temos que entender que quando nós não recebemos, é porque pedimos mal. Quando nós pedimos mal, nós não recebemos. Porque o Senhor não faz, né? Não dá para nós de qualquer maneira. Assim como aquele filho que insiste tanto para fazer algo. E o Senhor diz não, né? O seu pai e sua mãe diz não. E ele não entende naquele momento. Mas mais adiante, ao passar muitas vezes dos anos, ele vai entender que até o não do seu pai e da sua mãe era o cuidado de Deus. Era o cuidado de Deus para a sua vida. Então, hoje, né, eu tenho essa experiência. Muitas vezes eu falava para minha mãe, mãe, deixa eu sair, deixa eu fazer, minhas irmãs fazem e eu não faço. Minhas irmãs fazem e eu não posso. E ela dizia não para mim. Ela, não, você não. Você não vai fazer, você não pode fazer. E eu não entendia. Eu ficava brava, muitas vezes chorava, reclamava, né? Mas sem entender. E ao passar dos anos, depois que eu casei, depois que eu tive filhos, né? Eu entendi. O não da minha mãe era o cuidado de Deus para minha vida. O não que ela me dizia era Deus dizendo para mim, filha, eu estou te separando. Filha, eu estou te preparando para algo. Você não pode se contaminar. Então, muitas vezes, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te separado e você não tem entendido. E o Senhor te diz hoje, eu estou te separando para algo especial. Algo que ninguém pode fazer, só você. Porque o Senhor tem um cuidado diferente com cada um de nós. Entendo, o amor de Deus é sobre todos, mas aquele que busca mais, aquele que está mais na presença, aquele que o seu coração é mais quebrantado, o Senhor trabalha diferente na vida dessa pessoa, porque ela crê. Quando ela quer estar na presença de Deus, quando ela tem desejo, o Senhor conhece o seu coração. Entenda, é de dentro para fora. Então, o que o Senhor já sabe do nosso futuro, o Senhor já nos conhece. Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, Ele sabe o nosso futuro. Então, não vamos teimar, né? Vamos crer, vamos ser obedientes, vamos ouvir. Porque aqui, quando Jesus falou, os discípulos não entenderam. Mas depois que tudo aconteceu, eles entenderam. Depois que tudo se realizou ali, eles entenderam. Era o tempo de Deus. Não era o tempo deles, não era o tempo que naquele momento, mas era para o futuro. Era o tempo que era necessário tudo isso acontecer dessa maneira. Então, nós temos que entender. Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Muitas vezes, se nós duvidarmos, as coisas entram o impedimento. E muitas vezes nós não recebemos, porque nós deixamos o impedimento entrar na nossa vida, com a falta de crença. Amém? Então, eu quero agradecer a todos e chamar todos, né, a crer que Deus pode fazer além do que pedimos, além do que pensamos e além do que imaginamos. O Senhor cuida de mim e de você. O Senhor é por nós. Ele já entrou na nossa guerra, Ele já entrou na nossa batalha. Essa batalha Ele pegou para Ele. Então, vamos descansar o nosso coração, vamos crer e confiar que o Senhor fará além do que pedimos, além do que pensamos e além do que imaginamos. Quando nós entregamos na mão dEle, descansamos o nosso coração. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus e um ótimo final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira. Então, tenha um dia abençoado
e um final de semana abençoado, para iniciar uma semana próspera diante da presença de Deus. Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia. Amém.